Ok, como eu comentei na abertura, antes da vinheta, eu vou conversar com o Henrique aqui, vou bater um papo com ele sobre a pesquisa do doutorado dele. Ô, Henrique, você falou que na sua turma de alunos lá tem dona de casa que voltou a estudar, tem todo tipo de aluno, e eu achei isso bem interessante. Então, vou aproveitar e pedir para você contextualizar o Kant, que foi objeto da tua pesquisa, mas falando assim para uma dona de casa que nunca ouviu falar nele. Contextualiza no tempo e no espaço o Kant. Fala onde ele nasceu, quando ele, aonde, quando nasceu, quando morreu. Por favor. Então, como você disse, se contextualizar para a dona de casa, eu costumo fazer isso porque a filosofia da Universidade Estadual do Ceará entram 200 alunos por ano. Então, entra todo tipo de gente, tá entendendo? E eu costumo dar aula à noite, que é onde os trabalhadores, as pessoas que têm que trabalhar de dia vão. Então, essa aula é muito mais dinâmica, as pessoas têm uma carga de vida muito maior e conseguem entender melhor as demandas da filosofia, porque justamente diz respeito também à vida delas. A filosofia não está separada da vida. E por conta disso que eu também me identifiquei um pouco com Kant, porque foi um autor que sempre foi pobre a vida inteira, tá entendendo? Não a vida inteira. Depois que ele lançou a Crítica da Razão Pura, ele ganhou um dinheirinho para sobreviver bem. Mas, enfim, ele nasceu em 1724, na cidade de Königsberg, que era a capital da Prússia Oriental. Hoje é Kaliningrado, lá na Rússia, um enclave russo ali no meio da Europa Central. Uma cidade portuária, uma cidade um tanto quanto cosmopolita, não tanto, assim, feudal cosmopolita, aquele paradoxo, porque recebia muitos navegantes e comércio, enfim. E ele era filho de um celeiro, um cara que fazia sela para cavalo, o pastor da igreja dele, que o pai e a família costumava frequentar, viu que ele tinha talento para inteligência e levou para estudar no seminário onde ele odiava. Ele odiou, saiu do seminário, virou justamente... Entrou na universidade que ninguém até hoje sabe qual foi. Existiam 3 na época: Direito, Teologia e Medicina. Ninguém sabe qual foi a faculdade que ele cursou. O arquivo se perdeu, enfim. Ele terminou a graduação. Durante a graduação, ele costumava jogar bilhar apostado para se manter, tá entendendo? Ele era um grande jogador de bilhar, gostava também de tomar um vinhozinho, uma cerveja. Era o Rui Chapéu. Era o Rui Chapéu da época. O Kant era muito bom de bilhar, para você ter uma ideia. Na juventude ele era muito bom. Depois ele teve que dar aula, né, cara? Aí deu aula para criança, filho de nobres e ricos. Depois, já muito jovem, já conseguiu terminar o doutorado, entrar na universidade como privado docente, que é mais ou menos o que eu sou. É uma espécie de professor substituto. Só que no meu caso, o Estado paga. No caso dele, os estudantes tinham que pagar, tá entendendo? Espaço da universidade, tudo, tal, manuais também fornecidos pela universidade, mas a grana, quem pagava eram os estudantes a ele. Então ele tinha que ter ele tinha que ser um grande professor para poder sobreviver. Ele deu aula de tudo, de artilharia, matemática. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez se for muito chulo você corta. Ele dava aula assim, desde atracamento de navio a sexo de mosquito, tá entendendo? Ou seja, ele tinha que dar aula de tudo para sobreviver. Então, era esse cara que foi um trabalhador da filosofia. Era um cara que tinha que dar muitas aulas, no tempo livre escrever também, porque a publicação na época também era ponto para você conseguir alguma vaga. Ele era um cara focado, ele queria uma cadeira de lógica e metafísica na Universidade de Königsberg e sempre ofereciam outras cadeiras, outras disciplinas para ele como professor. Para ser professor efetivo, ele não queria aquela universidade, queria aquela cátedra na universidade dele. Foi oferecido, inclusive, para ele, quando ele tinha por volta de 40 anos, para ser o cara que escrevia os discursos do imperador. Aí, portanto, Deodato, nesse sentido, é necessário a gente entender o seguinte: a antropologia, por si só, ela não consegue dar conta de ser uma ciência por si só. Por quê? Porque ela não tem, vamos falar assim, ser do mundo corporativo, um background, né? um pano de fundo que sustente justamente as suas demandas. Por quê? Qual é o grande pano de fundo dela? É o homem. E a gente já sabe que o homem não é um objeto cognoscível, ou seja, conhecido. Por que você não pode conhecer o homem? Porque ele é livre. Você acha que conheceu, daqui a pouco ele está tomando uma atitude que você nunca... que é inesperada, tá entendendo? E isso pode ser até coletivamente. Imagina se ele tivesse visto o fascismo, tá entendendo? Enfim, então,
Ele sabia que o homem é um objeto assim inesperado. Não é inesperada a palavra correta. Você não pode prever, é imprevisível. Essa é a palavra que eu queria. É imprevisível, tá entendendo? Então, de fato, a antropologia, ou as obras antropológicas, que eu chamo de obras antropológicas, são aquelas que vêm de 1793 para frente, onde ele está tentando implementar. E nessas obras, o estatuto delas é diferente do estatuto das críticas. Por quê? As críticas, elas fornecem justamente um pano de fundo teórico, tá entendendo? Por meio do qual a ação prática, ou a ação, como a gente chama da antropologia, pragmática, que é mostrar ao homem justamente para onde ele deve ir, como ele deve organizar sua sociedade, como ele deve resolver os seus conflitos bélicos, enfim, isso tudo é da pragmática, da antropologia. Só que para isso ele precisa do quê? Ele precisa do pensamento em geral. Ele precisa saber como pensar. E para saber como pensar, você precisa da crítica. Então eu digo sempre o seguinte: são estatutos diferentes, as obras críticas e as obras do final da vida do projeto antropológico, só que elas têm uma ligação umbilical que sem a qual não há nem crítica, não há nem antropologia. Ou seja, não há um projeto completo. O projeto completo só se dá com uma dobradiça, se a gente pode dizer assim. Ou melhor, eu sempre gosto de usar uma palavra. É um revezamento de 4%, aquela corrida da Olimpíada, né? Você tem que passar o bastão. A crítica, ela não consegue dar conta da pragmática, mas a pragmática sozinha também não consegue dar conta de si, tá entendendo? Então, uma necessita da outra. E as duas estão envolvidas no projeto maior, que é justamente um projeto de filosofia. E é esse projeto de filosofia que é um projeto sistemático. Aí a gente começa uma outra disputa aqui dentro do campo dos kantianos, porque é uma briga de foice tremenda, o pessoal quer se matar quando se encontra, tá entendendo? É um xingando o outro, nem é. Tô só aqui colocando uma imagem para vocês pensarem o Daniel Omar Pérez tentando bater no, no Loparico, não é isso não. Ô, Henrique, na tua tese, chegando para o final dela ali, você estabeleceu ou procurou estabelecer uma espécie de linha do tempo, uma genealogia da antropologia passando pelo Kant? Sim, porque é o seguinte, ó, os kantianos esqueceram da antropologia. Na verdade, Kant morreu em 1804. Todo o século XIX esqueceu da antropologia, porque eles estavam muito mais preocupados com a epistemologia, com fundamentar a ciência, tá entendendo? Porque foi surgindo assim. Ciência surgia mais enfim, que chuchu na beira de serra, tá entendendo? Estava dando ciência, assim, então, biologia, química, antropologia se tornou ciência de fato. Enfim, tudo que a ciência a gente conhece hoje foi surgindo ali no século XIX. Então, eles estavam preparados em quê? Em justamente uma epistemologia que diga por que algo pode ser ciência. Então, eles esqueceram, não só os kantianos, na verdade, toda a intelectualidade esqueceu, inclusive a antropologia que a gente conhece hoje, a antropologia social, esqueceu Kant. E eu estou mostrando, né, e eu quero mostrar com isso, sobre a genealogia, que justamente a antropologia de Kant, ela não está baseada num certo psicologismo, desculpe, ou numa certa área da metafísica que tem a ver justamente com um eu fundamental que está grudado, guardado no cérebro, a partir do qual nós todos podemos nos dizer pessoas.